É muito bom estar aqui de volta, né, na igreja. Faz mais ou menos 1 ano e 8 meses que eu não dou uma pisadinha aqui em cima. E aqui na igreja eu já vim aqui no aniversário do Guilherme, foi bom rever alguns irmãos. Muito legal ver vocês assim. E é muito bom estar lá em Campinas, tendo a oportunidade de estudar ali do ladinho de casa, porque a gente mora num apartamento do lado do seminário. Eu acordo mais ou menos umas 10:50, aí põe as crianças na perua às 7h20 e 7h25 eu já estou dentro do seminário na aula. Então é muito bom mesmo estar lá em Campinas. Mas depois eu conto um pouquinho mais de como que a gente foi parar lá em Campinas, como que Deus mandou a gente para lá. Eu quero convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor no profeta Ageu. Profeta Ageu, nós vamos ler o capítulo 2, no versículo 1 a 9. Profeta Ageu, capítulo 2, versículo 1 a 9. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: no 2º ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Zoadaque, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória? Em que estado a vedes agora? Não é como nada em vossos olhos. Agora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, sumo sacerdote, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo o pacto que fiz convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca, abalarei todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar. Senhor, que não seja eu aqui falando, mas que o Senhor use a minha vida, Senhor. Não quero falar nada que vem do meu coração, mas eu quero falar aquilo que vem do coração do Senhor. Que essa palavra venha ao encontro dessa igreja e que mude as nossas vidas. E que nós possamos crer que o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. 5 de novembro de 2015, Minas Gerais, em Mariana, no distrito de Bento Rodrigues, rompe a barreira da mineradora São Marcos, deixando 612 pessoas desabrigadas. E ainda não se sabe ao certo quantos mortos totalizam. Mas totalizando 2.000 pessoas nos distritos ao redor de Bento Rodrigues, afetadas pela água e lama. Ao olhar a paisagem, uma cidade morta, desolada, lavada pela lama, inundada de detritos e destroços, que para quem ali viveu, visualiza um cadáver da cidade, agora um fantasma, na memória de uma cidade que já esteve viva. A cidade de Bento Rodrigues está morta. As pessoas que ali moravam perderam suas casas, perderam as suas coisas, sua paz, sua história. Perderam a esperança. Eu querendo saber o que aconteceu ali, lendo algumas reportagens,
para meu espanto, eu descubro que esta é uma das muitas outras barragens que se romperam, deixando marcas em cidades e pessoas no nosso país. Em 27 de maio de 2009, em uma cidade chamada Algodão, no Piauí, 2.000 pessoas também foram afetadas com uma barragem que rompeu. Ainda em 2009, no mês de março, na cidade de Santo Antônio, no Amapá, outra barragem se rompeu e marca a vida de mais 2.000 pessoas. E no ano de 2004, 3.000 pessoas. 3.000 pessoas são afetadas por uma barragem que se rompeu lá na Paraíba. Todas essas pessoas, com casas, carros e coisas destruídas, além dos seus bens, elas perdem não só as suas coisas, mas elas perdem os seus sonhos, a fé. Elas se veem desoladas, se veem arrasadas, fragilizadas, elas perdem a esperança. Neste momento, eu, você e muitos outros se perguntam: mas onde está Deus? Por que aconteceu isso? E as pessoas que estão vivendo aquela situação estão se perguntando: por que isso aconteceu comigo? Por que comigo, Deus? Por que comigo? O profeta Ageu está proclamando, gritando as palavras de Deus, a fim de animar um povo que perdeu tudo: suas casas, suas coisas, sua fé, seus sonhos, sua identidade. Aquele povo perdeu a fé, aquele povo perdeu a esperança. Em meio às dificuldades, nós também perdemos a nossa fé, nós também perdemos a esperança, e esquecemos de que Deus está conosco. Comigo é assim. Eu acredito que com você também. Quando nós nos vemos em meio aos problemas, quando nós nos vemos em meio às tribulações, e não achamos nenhum meio de resolver esses problemas, a nossa tendência é perder a fé. A nossa tendência é perder a esperança. A nossa tendência é não acreditar mais em Deus, porque nós não conseguimos ver aquilo que Deus está fazendo. A verdade é que nós damos muito mais valor às coisas que nós vemos, às coisas que a gente consegue apalpar. Quando nós conseguimos ver as providências, quando nós conseguimos ver o agir de Deus através da finança, através das nossas vidas, nos estudos, quando nós conseguimos enxergar a providência de Deus, nós então nos sentimos fortificados. Mas em meio às desgraças, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, nós não conseguimos ver a presença de Deus. Nós não conseguimos ver a presença de Deus em meio às dificuldades. E quando a gente esquece de Deus, a primeira coisa que a gente esquece é de um ensinamento tão simples, tão puro, tão verdadeiro que Jesus nos ensinou. Que, lá em Mateus 6, que Deus ele provém todas as coisas para aquele que busca primeiramente o reino de Deus. Nós não precisamos de nada. Nós não precisamos de nada, a não ser buscar a Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque em meio às dificuldades nós esquecemos de buscar a Deus e começamos a reclamar. E a gente reclama de tal maneira que quando a gente não acha o culpado dos nossos problemas, a gente começa a culpar outras pessoas. Quer ver um exemplo disso? Quando a gente está enfermo, o culpado é de quem? Deus. O culpado não é meu. Eu não sou o culpado.
A culpa não é minha. Eu não sou o culpado. Não fui eu que exagerei no açúcar, não fui eu que deixei de fazer os exercícios, não fui eu que maneirei na minha alimentação, não fui eu que cuidei da minha saúde. Foi Deus que permitiu que eu ficasse doente. No trabalho, nós culpamos o nosso patrão ou o nosso colega que quer passar a perna na gente. A culpa nunca é nossa. Nós não queremos enxergar os nossos erros, os nossos problemas. Na escola, o problema é de quem? É do professor. O professor é o culpado, né? O professor é ruim, o professor não me ajuda, ou então o colega que senta do meu lado só me atrapalha. Por isso que o problema é deles. Não fui eu que faltei com meus estudos. Não fui eu que faltei com os meus deveres. Foi o outro que não me ajudou. Foi o outro que não cooperou com a minha falta de interesse. A verdade é essa. E culpamos então o outro. E na igreja? Na igreja, o louvor. O louvor é o culpado. Eu não sinto mais Deus, eu não sinto mais a presença de Deus, porque no louvor, quando alguém vem tocar, eu não sinto mais a presença de Deus. Eu não consigo ver o agir de Deus na vida das pessoas que estão no louvor. Quando o pastor fala aqui, aquela palavra não vem ao meu coração. A culpa é do pastor. A culpa são dos ministros de louvor. A culpa nunca é nossa. E essa é a nossa verdade. A gente sempre tenta culpar o outro. A gente sempre tenta culpar Deus diante dos nossos problemas. A nossa nunca é nossa culpa. O profeta Ageu, ele está falando com um povo que culpa a situação de sua miséria, da sua escravidão, da sua falta de esperança na escravidão que estão sofrendo nas mãos do rei Dário. O povo culpa a situação deles por conta da escravidão que estão sofrendo na mão do rei Dário. Eles não são culpados. Eles não conseguem se avaliar. Por que eles não conseguem se avaliar? Porque eles estão tão afundados em seus pecados, em seus delitos, em suas maldades, que eles não conseguem ver aonde foi o start, o início do seu pecado, para desviar o seu olhar diante de Deus. A culpa é de Deus que não ouve o povo. A culpa é do rei Dário, que está escravizando esse povo com um braço forte. A culpa não é do povo. O povo não se vê culpado. Mas se quando nós lemos a Bíblia, nós sabemos que a culpa é do povo sim. É do povo de Israel. É um povo que decide pela idolatria. É um povo que decide a não buscar a Deus e buscar os próprios interesses. E aí as coisas não vão dando certo. E o povo não prospera. O povo é escravizado. Nação por nação vai escravizando Israel. Sabe o que é mais triste? Nós somos assim também. Nós não enxergamos os nossos pecados. Nós tentamos culpar o nosso irmão que está do nosso lado pelos nossos pecados. A falta do agir de Deus, da esperança que eu posso ter em Deus, é culpa do meu irmão. É culpa do próprio Deus. Porque Ele não fala mais comigo. Mas nós esquecemos de confessar os nossos pecados. Nós esquecemos de olhar para dentro do nosso coração e ver aquilo que tem nos afastado do Senhor. Às vezes, o problema é tão insignificante que a gente não percebe. Mas para Deus faz total diferença pedir perdão por esses problemas. Às vezes para você brigar com seu irmão de sangue é algo normal. Às vezes para você ficar de cara virada por um irmão do banco da igreja é normal. Às vezes divergir nas ideias
e aí você rompeu os laços de amizade, é normal. Porque aquela pessoa, ela é difícil, ela é intragável. Mas quando nós encaramos problemas tão simples, desde relacionamento, a nossa fidelidade com os nossos bens, com o dinheiro, nós perdemos a esperança. Nós perdemos a esperança. E por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque nós não confessamos os nossos pecados. Mas a palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, nosso Deus, é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de toda iniquidade. Nós precisamos reatar os nossos relacionamentos. Nós precisamos tratar os nossos problemas com as pessoas. Nós precisamos tratar os nossos pecados diante do Senhor. Às vezes, ou muitas vezes, ou sempre, a igreja do Senhor não prospera porque está inundada nos pecados e não quer resolver os problemas. E aí você fica se questionando: eu vou todo domingo na igreja e Deus não fala comigo. E aí, Deus não fala com você, o que você faz? A culpa é do louvor, a culpa é do pastor. Mas você não se olha para dentro. Você não olha ao seu coração e diz: Senhor, eu estou pecando contra o Senhor. Porque eu tenho faltado com o Senhor. Eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não busco o Senhor verdadeiramente. Como você quer que Deus fale com você, se na semana você nem pega a Bíblia para ler? Como você quer ter intimidade com Deus, se você não ora? Como você quer ver a sua família, que ainda não é cristã, se voltar ao Senhor, se você não pede pela sua família? Como você quer ver a igreja de Pirituba crescer, se você não ora pela sua igreja? E quando ora, é uma oração mecânica. É uma oração que nem você pensou no que você está falando. Como nós queremos ver o agir do Senhor se nós não nos prostramos diante dEle? Como você quer ver o agir do Senhor se você não tem confessado os seus pecados? Se pergunte, como tem andado a minha vida com Deus? O meu relacionamento com Deus? Para a gente conseguir resolver alguns problemas da nossa fé, nós precisamos primeiramente nos perguntar: como está o meu relacionamento com Deus? Como eu tenho me voltado para Deus? Dizer da boca para fora que você tem orado, que você tem lido a Bíblia, é muito fácil. Qualquer um pode acreditar. Mas você, sinceramente, como você tem buscado ao Senhor? E quando você fizer essa pergunta, eu quero que você pense direitinho nisso. Você está buscando a Deus para que Ele resolva os seus problemas, para que Ele atenda às suas necessidades? Ou você está buscando a Deus porque você crê que Ele é um Deus soberano, é um Deus maior, grandioso, que te deu a salvação, e você, por meio de gratidão, de louvor, através da sua vida, tem buscado Ele? Nós buscamos a Deus por interesse ou porque queremos adorar esse Deus? Qual é o motivo da nossa busca por adoração a Deus?
no texto que nós lemos, diz que em meia crise, Deus lembra de nós. Se você olhar ali no contexto do texto de Ageu, em meia crise, Deus lembra de nós. Mesmo quando nós estamos cheios de problemas, inundados dos nossos pecados, Deus lembra de nós. O problema é que nós não lembramos de Deus. Nós não lembramos de Deus. Mediante as dificuldades, aos nossos pecados, nós não lembramos de Deus. E aí a gente acaba esquecendo que Deus lembra de nós. O nosso Deus é um Deus presente, é um Deus vivo, que está aqui hoje, Ele reina nessa casa. Ele lembra de nós. Mas para que nós possamos ver a glória desse Deus, nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Nós precisamos nos voltar para Deus e atender o clamor que Ele faz a nós. Vamos trabalhar. Vamos fazer a obra do Senhor. Nós precisamos reconstruir o templo. Nós precisamos reconstruir a estrutura da nossa fé a partir da oração e da leitura da palavra. Se nós não orarmos, se nós não lermos a Bíblia, a nossa fé não terá base. E nós não teremos esperança. Como que você quer ver o agir de Deus se você não busca Deus? Se você acompanhar o texto, você vê que Deus levanta um profeta, que é o profeta Ageu, para falar com esse povo. Deus promete uma restauração do templo de Jerusalém, maior do que os templos da glória de Salomão. Nosso Deus, Ele é Senhor do ouro e da prata. Por isso, quando nós reconhecemos que Deus levanta profetas, que Deus restaura a nação, restaura a fé, restaura a vida do cristão. E quando nós entendemos que o nosso Deus é o Senhor do ouro e da prata, nós podemos confiar que Ele vai fazer maravilhas no nosso meio. Eu falei no início que eu ia contar um pouquinho da minha história, como a gente chegou em Campinas. Em 2013, eu já estava fazendo seminário e logo no começo eu estava meio cansado. Logo no começo do seminário. Eram muitas leituras, muitos trabalhos, mas pior que isso, era ter que acordar 10 para 5 da manhã. 10 para 5 da manhã, para chegar às 7h30 lá no seminário. Aqui, do lado, no Brooklyn, no JMC. Acordava 10 para 5 para chegar às 7h30. Além disso, do estudo ser puxado, dessa correria de 3 horas praticamente, para começar a estudar, na hora de voltar, quando eu não tinha carona, ou mesmo com carona, chegava em casa em 2 horas. Demorava mais ou menos 2 horas para chegar em casa. E um dia a Amália perguntou assim para mim, você está bem? Eu falei, estou cansado. Para mim ia ser muito bom ir lá para Campinas, porque a gente ia morar ali do lado, aqui no seminário, ali no JMC, eu não tinha direito de morar lá no seminário. Porque no estatuto do seminário diz que a partir de 60 quilômetros você tem direito de moradia. Mas eu moro a 25 quilômetros do seminário, morava. E aí, 25 quilômetros dentro da cidade de São Paulo, 2 horas e meia, 3 horas, e se não mais, quando você pega um acidente. Pegando o Marginal Pinheiros, ou de ônibus, indo por dentro da cidade, piorou. E eu estava cansado. E ela me perguntou isso e eu falei assim, nossa, seria bom. E ela olhou para mim, sorriu e falou assim, seria bom, mas é tão bom trabalhar onde eu trabalho. Eu falei, é bom trabalhar onde eu trabalho. Eu falei, é verdade, é muito bom. Mas
Deus tem me chamado para o ministério, eu tenho certeza disso. Assim como eu tenho certeza da minha salvação. Ela falou assim, aí eu também tenho certeza de que Deus me deu esse emprego para eu me aposentar lá. Eu vou me aposentar lá. Afinal de contas, para quem não sabe, agora eu vou falar finança, né? Para quem não sabe, a Amália recebia 5 mil reais ali no trabalho. 5 mil reais. 5 mil reais, tem pastor por aí que não está nem recebendo 5 mil reais. Tem gente aqui que não recebe 5 mil reais. Se juntar o orçamento do esposo e da esposa, mais ou menos vai chegar a 5 mil reais. Mais ou menos. Quando chega. É ou não é verdade? É verdade. Alguns têm a mais, outros têm a menos, e Deus dá conforme, né, você merece, ou aquilo que é necessário para você. E eu falei assim, mas eu perguntei para ela, Amália, e quando eu terminar o seminário, se Deus chamar a gente para ir para trabalhar lá em Goiás, lá no Tocantins? Não vou, eu vou ficar na cidade de São Paulo. Eu falei, cidade de São Paulo, mas Amália, a gente está falando de ministério. Não, eu não vou. Deus me deu esse emprego, para quê? Para eu me aposentar nele e ficar nele. Aí eu falei, Jesus. Aí eu falei assim, tá bom. Eu pedi orientação para Deus e falei assim, não vou tocar mais nesse assunto. Não vou falar mais sobre isso. Porque não cabia mais a mim ficar questionando. E eu comecei a orar. Eu fiz um propósito diante do Senhor. E comecei a orar. Senhor, quebranta o coração da Amália. Eu sei do meu chamado, da minha vocação. Mas a minha esposa precisa saber do chamado e da vocação dela. Ela precisa saber que quando o Senhor está me chamando, não está chamando somente a mim, mas está chamando a minha esposa também. Porque ela é carne da minha carne. Ela é a minha vida como eu sou a vida dela. E eu comecei a orar. Aí eu tentei dar uma de doido, né? Perguntei para ela assim, passando mais ou menos uns 6 meses. E aí? Eu acho que seria legal ir para Campinas. Ela, não é legal não. Eu vou me aposentar aqui. Aí eu falei, tá bom. Vai se aposentar aí. Continuei orando. E ora. Isso em 2003. Ainda. Quando chegou 2014, lá para fevereiro, a rotina era, eu acordava 10 para 5, ela acordava 10, mais ou menos 5h30, né? Colocava as crianças na perua, às 6. As crianças ficavam na perua, das 6 até às 7h45 para descer na frente da creche. As crianças ficavam tudo isso na perua. 1h45. Aí as crianças iam para a creche e eu ia encontrar as crianças 5h30 da tarde. Porque eu pegava as crianças 5h30 da tarde. E a Amália ainda chegava em casa 7 horas da noite. Aí eu ficava assim, mas Deus, esse salário não compensa, essa vida não compensa. Porque não tem qualidade de vida com os nossos filhos e não tem coerência um negócio desse. E aí, as crianças começaram a sofrer com a situação. Porque as crianças sofrem. Elas sofrem. A Maria começou a ficar doente de todas as coisas. A Amália começou a faltar no trabalho. Eu faltava no seminário. E aí eu tive a infelicidade de reprovar em 3 matérias no ano passado. Por conta disso. Por conta das crianças que ficavam doentes. Porque eu tinha que faltar. 3 professores não receberam o meu trabalho final por conta que eu tinha faltado no dia. Porque o trabalho só podia ser recebido no dia. E não podia ser enviado por outro colega. E eu reprovei. Eu falei, tá bom. E aí, eu falei assim, mas o Senhor está comigo. Chegou então mais ou menos no meio do ano. No meio não. Janeiro, fevereiro, março, abril. A gente está voltando da igreja. Aí a Amália olha para mim, com uma lágrima no olho. Aí eu falei, o que foi? Acho que eu não vou aposentar na FEB, não. Eu falei, por que você está falando isso? Não, porque Deus tem me chamado para o ministério.
E eu sei o quanto você está sofrendo, quanto os nossos filhos sofrem. E eu preciso ser uma mãe mais presente. Eu preciso ser uma esposa mais presente. E eu falei assim, na hora, que bom. Só que no meu coração estava assim, glória a Deus. Aleluia. Oh, Senhor. O Senhor responde, o Senhor fala. Aí, tá bom. A Amália, então, tinha aberto os olhos. Para quê? Para a disposição de estar no trabalho com o Senhor. Aí começou a epopeia. O ano passado, então, a partir de abril, a gente fala assim, então a gente tem que alugar a casa. Aí começa, né? Tem que alugar a casa, tem que mudar, tem que fazer as coisas acontecerem, porque aqui não dá mais para ficar. E aí, nesse inteirinho, criança fica doente, o Aleph quebrou, bateu a cabeça, descobriu que estava com um cisto na cabeça. A gente falou, Senhor, um cisto na cabeça? Eu não acredito. Nessa situação, com um cisto. E uma médica falou assim, olha, pode ser câncer. E a gente olhou assim, o que é isso? Aí eu já liguei para os meus pais, falei com a minha tia, pedi oração. E a gente começou a orar. Pastor Itamar acompanhando. E aí no dia de um exame que o Aleph ia fazer para fazer a fimose dele, ele tirou outra chapa da cabeça. E quando a gente viu o resultado da chapa, não tinha nada. Porque Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E aí nessa época da chapa na cabeça dele e da cirurgia, a Amália já estava assim, né? Tá, eu vou para Campinas, vou largar meu trabalho, mas olha, a gente tem que alugar a casa, porque a gente vai ter que ter um sustento lá em Campinas. Porque para ficar com uma mão na frente e outra atrás, não dá certo. Eu falei, Amália, confia em Deus. Ele já não moveu o seu coração? Aí ela pegou e falou assim, é verdade. Eu tenho que confiar mais em Deus. Mas vê logo de alugar essa casa. Aí eu falei assim, calma, Amália. Se a gente começar a ver agora, isso era mais ou menos agosto para setembro. Se a gente começar a ver agora, vai alugar a casa. E aí, a gente vai ter que sair antes. E lá a gente só vai poder entrar em janeiro. E ela falou, não, mas como assim? Você tem tanta confiança assim que vai dar certo? Eu falei, não, em outubro a gente vai alugar. Aí ela falou assim, mas em outubro não dá. Eu falei assim, outubro vai dar. Eu confio no Senhor. Ela falou assim, amém então. Aí eu falei, tá bom, beleza. Deu outubro, lá para meados do dia 10 ao dia 15, liguei para uma imobiliária que eu tinha gostado e pus para alugar a casa. Aí, ficou outubro alugando, anunciando para alugar, não apareceu ninguém. Aí a Amália, mas não vê ninguém? Vamos pôr em outra imobiliária. Eu falei, não, é uma imobiliária só. Eu confio no Senhor. Aí ela, não, vamos colocar em outra. Ela, amém. Aí, outubro, novembro, visitou uma pessoa. Aí a Amália, vamos colocar em outra imobiliária? Eu falei, não, é só uma. Deus vai providenciar. Aí, nesse mês de novembro, visitou uma segunda pessoa. E visitou uma terceira. E não visitou mais ninguém. Novembro, não tinha mais ninguém. Em dezembro, me liga o responsável da imobiliária e fala assim, olha, sabe aquele primeiro casal que visitou? Esse daí ele vai alugar sua casa. Para quando ele precisa entrar, quase que no começo de fevereiro. Eu falei, glória, porque eu também vou mudar lá para o começo de fevereiro, na igreja, lá no seminário. Aí, tá bom, vou alugar lá no seminário. Chegou em janeiro, eu tinha fechado já o contrato, só que não tinha fechado o contrato ainda no seminário. E cheguei no seminário, visitei o seminário, aí falaram assim, não tem casa aqui para vocês. Aí eu olhei para cima, pensei, Deus, que rascada que eu estou, hein? O Senhor falou mesmo comigo? Tem certeza disso? Aí a Amália falou assim, a gente pode ver uma casa por aqui para alugar. Eu falei, não, Deus tinha falado comigo.
Deus tocou no meu coração de que eu ia arrumar uma casa do lado do seminário. Aí a responsável do seminário falou assim, pareceu irresponsável, né? A responsável do seminário falou assim, olha, tem uma casa lá em Campos Elíseos, que é um bairro distante, que teria que fazer uma manobra com carro, com tudo, ou com ônibus. E aí ela falou assim, tem uma casa lá, tá vaga. Você quer ir para lá? Eu falei, vamos lá visitar, né? Aí a Amália, vamos visitar, né? Nossa, que enrascada que a gente passou. Eu falei, não, Amália, Deus vai dar para a gente a casa do lado do seminário. Aí a gente foi, visitou o apartamento lá no Campos Elíseos. A Amália falou assim, aqui não dá. Pensa num apartamento que é um ovo, que você dá um passo, você está dentro de um quarto, você dá um passo para outro, do lado está dentro do outro, e você faz assim, você está dentro da cozinha, mas a lavanderia aqui do lado. Não tinha nada. Muito apertado. Aí, eu peguei e falei assim, não, Deus, para vir para cá, para ficar nesse lugar, eu não vou ficar. O Senhor não tinha falado comigo? Eu confio no Senhor. Chegamos, então, no seminário para devolver a chave, porque tinha visto. Aí, a gente estava com as crianças naquele dia. Aí a responsável pegou e falou assim, vocês gostaram do apartamento? A gente falou assim, olha, não, a gente gostou mais do lado do seminário. Aí ela falou assim, mas não tem vaga. Eu falei assim, não tem vaga. Aí ela falou assim, olha, vocês estão com criança, né? Aí eu falei, a gente está com criança. Para vocês seria melhor mudar aqui, né? Então, eu vou te contar uma coisa. Quando vocês estavam indo lá visitar o Campos Elíseo, ligou um seminarista desmarcando, que não queria mais morar ali, do lado do seminário. Invagou. Vocês querem a casa? Aí eu falei assim, a Amália falou assim, existe interesse. Aí eu falei assim, eu quero, claro que quero. Claro que eu quero. E aí no meu coração estava assim, glória, aleluia. O Senhor é maravilhoso, é o Deus da providência. O Senhor é o Deus que nos dá esperança. Ele coloca sonhos e planos nos nossos corações. E Ele que nos conduz. É Deus que nos conduz na reforma de Pirituba. Não é o conselho, não é o pastor Itamar, não é você, se você está achando que é você. É o Senhor. O Senhor nos conduz para a restauração desse templo. É o Senhor. Porque o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. E para Ele não há impossível. Ele ouve as nossas orações. Mas Ele ouve as nossas orações quando a gente ora. Ele ouve as nossas orações quando nós lemos a palavra e buscamos intimidade com Ele. Porque se a gente não orar, se a gente não ler a Bíblia, se a gente não falar em salmos uns com os outros, falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, o Senhor vai fazer do mesmo jeito, porque a obra é dele. Mas olha, a alegria do povo de Deus, de ver a ação de Deus é maior. Sabe quantos anos demorou para reconstruir o templo de Jerusalém? Na época ali de Ageu? 16 anos. 16 anos. E foi profeta atrás de profeta, falando sobre a restauração. Se você ler o livro de Neemias e de Esdras, você vai ver ali a luta para fazer a restauração. É uma luta restaurar essa casa. Mas nós temos que crer que nós temos um Deus que é presente. É um Deus que está aqui hoje. E é Ele que conduz a restauração desse lugar. Ele conduz a restauração da nossa vida. Da nossa vida. E se você continuar lendo ali no texto de Ageu, você vai ver a profecia messiânica, falando que aquele templo receberia a melhor glória, a maior glória. E recebeu. Porque naquele templo que foi restaurado, Jesus Cristo foi e proclamou o seu Evangelho. Se nós lemos o Evangelho, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós vamos ver Jesus adentrando aquele templo de Jerusalém. E ali houve a maior glória de todas, porque Jesus estava lá. E Jesus está aqui hoje. Jesus está na nossa vida. Ele é o Deus presente.
Ele está conosco. Se você perdeu a esperança, se você perdeu a fé, olhe para Deus. Ele nos abandonou, Ele nunca nos abandona. Ele é um Deus presente. Confesse o seu pecado. Confesse a sua falta. Ele é um Deus maravilhoso. Quando Jesus veio a esse mundo e morreu por nós, por mim, por você, Ele derramou o sangue dele na cruz para perdoar os nossos pecados, o meu pecado, o seu pecado. E se você crê nisso, hoje o Espírito do Senhor habita em você. E o templo do Senhor foi restaurado no 3º dia. Porque o templo do Senhor somos nós. A palavra diz que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Porque agora o Espírito Santo habita em nós. Mas a comunidade local, essa igreja, tem a responsabilidade de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo em todo o bairro. A gente está passando por uma restauração lá na igreja que a gente está trabalhando. Que por sinal é a igreja que o pastor Márcio Caria está pastoreando. A gente está trabalhando junto com ele. E eles começaram a fazer a reforma lá de fora da igreja. Uma pessoa chegou na frente da igreja, que estava fazendo a reforma, passando o reboque. Aí chegou no pastor Márcio e falou assim: ei, quando vai ser a inauguração? Aí o pastor falou assim: não, a igreja já funciona há 50 anos. Mas as pessoas que estão lá fora não sabem da nossa história. Se nós não nos fizermos aparecer, se nós não fizermos a obra do Senhor, se nós não nos empenharmos a reconstruir essa igreja, ela vai ser apenas mais uma igreja que está a cair por aí. Nós precisamos nos empenhar na reforma dessa igreja. Nós precisamos, primeiramente, nos empenhar na restauração dos nossos corações. Porque se Deus não habitar nos nossos corações, se Jesus não estiver no nosso meio, a obra que é vã, não vai valer de nada. Nada. Nós precisamos nos reconciliar com Deus. Nós precisamos nos reconciliar uns com os outros. E aí o nosso coração vai se inundar de esperança. Mas o nosso problema é que nós estamos preocupados com os nossos problemas. Os nossos problemas, as nossas dificuldades, a nossa saúde, a nossa falta de fé, a nossa falta de esperança, só faz referência a mim mesmo. O que eu passo não tem nada a ver com vocês. É assim que a gente pensa, mas não deveria ser. Nós devemos estar preocupados uns com os outros, orar um pelos outros, abençoar uns aos outros. Porque se a gente não fizer isso, a igreja não vai prosperar. Nós precisamos dar as mãos em favor da obra do Senhor. Precisamos lembrar que Deus é um Deus presente em todo o tempo. É Ele que nos auxilia. Eu quero parafrasear o texto de Ageu. Quero que você preste atenção e tente levar isso para a sua vida. Tente pensar, se colocar no lugar ali daquele povo de Israel. Vou parafrasear então o texto de Ageu 2, de 1 a 9. São Paulo, 15 de novembro de 2015, na igreja de Pirituba.
veio a palavra do Senhor dizendo: fala agora ao pastor Itamar, ao pastor Tiago, aos presbíteros, aos diáconos, ao ministério de louvor dos surdos, de teatro e de todos mais, a UPA, ao MP, a SAF, ao CP, a todos os filhos da igreja de Pirituba. Quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu essa casa em sua primeira glória? Quem entre vós viu esta casa em sua primeira glória? Em que estado vedes agora? Como você vê essa casa agora? Não é como nada em vossos olhos? Não é como nada? Ora pois, igreja de Pirituba, esforçai-vos, igreja de Pirituba, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu, o Senhor, sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo o pacto que fiz convosco, quando me conheceram, e o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, todo o bairro de Pirituba, toda São Paulo, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e eu encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, amor, transbordarei a minha misericórdia, a minha graça, diz o Senhor dos exércitos. E farei maravilhas. O Senhor promete que fará maravilhas, se nós, como igreja de Cristo, proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nos traz de novo a esperança, nos faz esperar naquilo que há de novo para as nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, crer que o Senhor há de fazer a restauração maior nesse templo. Que o Senhor há de fazer uma restauração maior em nossos corações. Que nós possamos nos prostrar diante do Senhor e reconhecer que o Senhor é o Deus de todo ouro, de toda prata, de todas as circunstâncias. Que nós possamos, ó Deus, se prostrar diante do Senhor, arrependido dos nossos pecados, dos nossos delitos, da nossa falta com a nossa família, com os nossos irmãos e irmãs na fé. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa vida. Que nós não possamos, ó Deus, culpar o próximo pela nossa falta de fé. Que nós não possamos culpar a condição do nosso país, a falta de emprego. Mas que nós, ó Deus, possamos reconhecer que somos pecadores. Que nós somos, ó Deus, errados diante do Senhor. Que, ó Deus, a igreja de Pirituba tenha um reavivamento. Que a igreja de Pirituba, ó Deus, no departamento de UPA, de UMP, UCP, SAF, nos presbíteros, os diáconos, nos ministérios de surdo, no ministério de louvor, que todos, ó Deus, possam proclamar o seu nome. Não apenas com palavras, mas com atitudes. E não apenas com atitudes, mas com palavras também. Ó Senhor, move o coração dessa igreja. Eu te louvo, Senhor, porque essa igreja faz parte da minha história. Essa igreja mudou a minha história. Se hoje eu estou aqui proclamando o teu evangelho, sendo instrumento do Senhor, é porque essa igreja foi instrumento do Senhor na minha vida e na vida da minha família. Eu te louvo, Senhor, por essa igreja. Mas Deus, nós também pedimos e temos a esperança de ver essa igreja renovada, restaurada, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, a fim, ó Deus, de fazer diferença no bairro de Pirituba.
Que, ó Deus, ninguém aqui venha ficar satisfeito com os trabalhos que já fizeram com a Betsaida. Que ninguém fique satisfeito com os trabalhos que fazem no abrigo ou de voluntários, mas que nós possamos ficar satisfeitos pelos trabalhos que podemos fazer agora, em nome de Jesus, por Jesus, proclamando o seu evangelho em todos os lugares, através da nossa vida, da nossa fé. Que nós não possamos nos envergonhar do evangelho, que nós possamos ser usados pelo Senhor, a fim de proclamar o teu evangelho, a fim de trazer a boa nova, a paz que só Cristo dá. Que nessa casa possa reinar paz, que nessa casa, ó Deus, nós possamos ouvir falar em salmos, compartilhar aquilo que o Senhor tem feito de bom e maravilhoso no nosso meio. Que nós possamos olhar na nossa história lá atrás e ver o quanto o Senhor cuidou de nós e agora o quanto o Senhor tem cuidado de nós, na certeza e na esperança de que o Senhor cuidará dos nossos filhos e dos nossos netos. Ó Senhor, usa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.